da iniciativa inovadora em Mato Grosso. E a nossa convidada é a Bárbara Argolo, jornalista e publicitária. A Bárbara trabalha já há 2 anos com marketing digital e atualmente abriu uma empresa em Barra do Garça. Fundadora da empresa Argolo, curso de jornalismo na UFMT, do campus de Barra do Garça, e publicidade e propaganda na Uniaraguai. Trabalha com marketing digital e fotografia há uns 5 anos. O que te levou a querer inovar e abrir a sua própria empresa? Como que isso começou? Olha, foi bem tranquilo, digamos assim. Eu nunca planejei empreender. Na minha família não existem pessoas que empreendem, então eu não cresci nesse... não tive referências de empreendedorismo na minha família. Então, foi de forma orgânica e a vida me colocou ali no empreendedorismo e eu aceitei de bom grado, graças a Deus, deu tudo certo. Então, eu comecei a cuidar do Instagram de uma amiga. Quando eu comecei a fazer jornalismo, ela falou assim, me ajuda, eu não tô conseguindo, não tenho tempo. Falei, olha, eu nunca trabalhei com isso, mas eu posso tentar. Então, eu comecei a trabalhar e fui aprendendo, usei esse Instagram aí de teste e fui aprendendo a trabalhar com o marketing digital. E aí as coisas começaram a fluir. Eu comecei, quando eu vi que eu gostei dessa área, eu me identifiquei com essa área, porque eu curso jornalismo, né, tô no último ano, e eu não me identificava com nenhuma área. Eu falava, depois que eu formar, eu vou ser o quê? Vou ser repórter, eu vou ser redatora, o que eu vou ser? E eu não me identificava, de fato, com nenhuma área. Mas eu fiz tudo na faculdade, tudo que a faculdade me proporcionou. Falei, bem, eu posso trabalhar na parte do digital. A faculdade ela não foca nisso, então eu tive que buscar alternativas. Quando eu fui vendo que foi dando certo e eu fui gostando daquilo, eu comecei a investir. Eu comprei uma câmera semi-profissional, aquela coisa bem basiquinha, mas que para mim já era um equipamento e tal. E fui indo, fui conseguindo clientes. Eu moro em Barra do Garças, então é uma cidade pequena, tem 60 mil habitantes. As pessoas indicam muito umas para as outras, os profissionais que elas gostam. Então, todos os clientes que eu tenho hoje foram resultados de indicação. Então, uma coisa foi levando a outra. Eu sempre explico que eu não entrei nesse universo. Foi ele que me engoliu, me colocou ali dentro e eu fui me adaptando e fui, aos poucos, entendendo como funciona. Eu entendi mesmo no processo. Eu comecei a trabalhar e fui aprendendo durante o caminho. Então, eu não aprendi primeiro para depois trabalhar. Eu fui aprendendo e trabalhando e assim, até hoje, já que a área digital ela não para de crescer. E aí, depois que eu vi que eu tinha uma quantidade X de clientes, eu percebi a necessidade de abrir um ambiente físico. Eu tenho um escritório em casa, porém eu precisava de uma equipe. Eu até tinha em home office no começo da pandemia, a gente começou a trabalhar em home office, mas depois isso ficou difícil porque as pessoas... Eu precisava de um estúdio, eu precisava ter a equipe ali para fazer. Hoje eu ainda tenho profissionais que trabalham comigo de forma online, porém a maioria dos meus colaboradores estão lá comigo na agência. Isso facilita muito o trabalho, a logística ali do dia a dia, né? Então foi mais ou menos isso. Eu fui colocada nesse universo e soube aproveitar as oportunidades que foram surgindo ao longo do tempo. Quais os principais desafios que você já vivenciou nessa área? Foram muitos. Primeiro, no começo, há 5 anos atrás, o trabalhar com digital não era tão forte como é hoje. Então, eu tive muita dificuldade em encontrar materiais que me auxiliassem, encontrar pessoas que me auxiliassem. Então, foi tudo muito difícil para eu encontrar. Por exemplo, não existia um curso bom de tráfego pago, que é aquele anúncio do Facebook. Eu ia para o YouTube, eu ia para a plataforma do Facebook e tentava aprender de forma ali, na raça mesmo. Porque não, hoje em dia, graças a Deus com a pandemia, os cursos à distância se multiplicaram e existem
tem diversos cursos, inclusive eu devoro cursos online. Desde antes da pandemia eu já fazia isso. Com a pandemia, os meus clientes aumentaram muito porque eles viram a necessidade do digital, né? Quem não estava no digital teve essa dificuldade de se enquadrar, teve essa pressa, essa urgência. Então, a principal dificuldade foi buscar conhecimento de qualidade que me ajudasse efetivamente a crescer. Então, por isso que eu busquei a faculdade de publicidade, porque eu sou muito teórica, eu gosto muito das coisas ali. Antes de saber o como, eu quero saber o porquê. Tá, mas por que a foto é assim? Por que a imagem deve ser assada? Por que no digital eu preciso fazer isso? Então, eu busco a teoria. Então, a faculdade me dá essa teoria, me dá essa base. E a prática me dá o restante, né? Esses cursos me dão esse restante. Mas dificuldade de encontrar pessoas que realmente estivessem dispostas a me ajudar, porque eu estava começando. Material, equipamento, porque quando você começa, você não tem dinheiro. É o básico, você não tem dinheiro para comprar equipamento, então você precisa se virar com o que você tem. E o importante é você fazer o melhor que você pode com o que você tem naquele momento. Foi isso que eu fiz. E assim, pra mim, a minha câmerazinha semi-profissional era incrível. Hoje eu vejo as fotos, eu quero morrer. Mas pra mim, naquele momento, era o equipamento maravilhoso que eu tinha, era o diferencial que eu ia oferecer pro cliente. Que era um equipamento, assim, muito básico, mas era além do celular. Então, as principais dificuldades eu acho que foram essas e financeira, né? A gente sempre vai tentando ali se adaptar às necessidades e eu não poderia investir todo o valor na empresa porque eu precisava pagar conta, eu precisava ter como sobreviver aqui em outra cidade, eu me reinventei na profissão, então essas intercorrências durante o percurso aí foram bem difíceis, mas me ensinaram muitas coisas. A gente ia perguntar pra você os pontos negativos e positivos de ser empreendedor. Então, meio que você já falou os pontos negativos. E os positivos? Olha, positivos, eu acho que a gente escuta muito, pontos positivos, liberdade de horário, liberdade... Mas só que, na verdade, essa liberdade é meio camuflada de você precisa trabalhar o tempo todo. Então, isso não é liberdade. Porque a empresa é sua. Tudo que você coloca a sua energia vai dar certo. Então, depende muito de você. Então, isso de, eu trabalho no horário bom, é uma vantagem. Porque, por exemplo, se eu tiver uma urgência, esses dias eu precisei viajar para Cuiabá, urgente. Então, eu fiquei 15 dias em Cuiabá. Consegui, e se eu trabalhasse CLT ou um contrato, talvez eu não conseguiria. Então, eu acho que os pontos positivos são essa liberdade. A gente tem uma certa liberdade ali meio camuflada, mas tem, se você souber se organizar de alguma forma. Eu acho que poder ajudar pessoas... Hoje eu tenho um propósito muito grande de que os meus clientes, em maioria, são pequenas empresas. Então, eu tenho um propósito muito grande de realmente ajudar essas pessoas a vender e a aumentar o faturamento, aumentar o negócio mesmo, que é para isso que elas me contratam. Não só para divulgar um produto nas redes sociais, mas para que isso tenha um resultado efetivo ali na empresa delas. Então, poder ver eles crescendo é muito bom. É um mercado rentável, não vou mentir, não vou ficar falando aqui de maravilhas, porque é um mercado super rentável. Então, hoje, trabalhando na minha empresa, eu ganho 6 vezes mais do que eu ganharia trabalhando como CLT, por todos os empregos que eu passei antes de empreender. Então, isso é uma vantagem, eu vejo como uma vantagem, porque te motiva, né? Tudo que você tá fluindo, né? Você vê que tá fluindo e isso te motiva. E as desvantagens, gestão. Gestão é muito difícil, porque, principalmente para mim, eu não tenho experiência com empreendedorismo, eu não tenho ninguém na minha família que faça, olha, eu fiz dessa forma e não deu certo, ou eu fiz de tal forma e deu certo. Então, eu acho que me falta um mentor, alguém para quando eu tiver com dúvidas eu recorrer. Então, até busquei uma mentoria em gestão, porque é muito difícil gerir empresa, tanto administrativo quanto financeiro, gerir
pessoas, meu Deus, é muito complicado. Eu brinco que se eu pudesse, eu faria tudo sozinha. Porque é muito difícil você delegar e esperar que as pessoas façam do jeito que você faria. Então, acho que um ponto negativo é essa, pra mim, né, pessoalmente falando, essa gestão. Que eu sou muito prática. Tudo que me envolve ali um planejamento muito minucioso, eu fico meio ansiosa, querendo que as coisas aconteçam muito rápido. E empreender é planejar e é ter paciência. Então, acho que é isso. Como você seria as duas graduações, trabalho, mais a empresa, ainda mais agora, final de curso, né, TCC, formatura? Terapia e gestão de tempo. Porque eu sou casada, tenho minha esposa, tenho minha casa e tudo mais, então isso já ocupava muito a minha cabeça. E aí eu comecei a fazer jornalismo e as coisas foram acontecendo, eu vi necessidade de precisar fazer publicidade. Então, assim, as coisas vão acontecendo muito e eu fico sempre naquele receio de perder as oportunidades. Por exemplo, eu recebi um convite para fazer mestrado no ano que vem. Aí me perguntaram assim, como você vai fazer? Falei, primeiro eu passo, depois eu penso como é que eu vou fazer. Porque é uma oportunidade que talvez se eu deixar passar, eu não terei daqui 1 ano, daqui 2 anos. Então eu sou muito assim, de agarrar as oportunidades que aparecem. E para conciliar tudo, é gestão de tempo mesmo. Não tem outro termo. Eu acordo mais cedo, eu durmo mais tarde, eu busco horários específicos para me dedicar aos estudos e para me dedicar ao trabalho. Claro que eu sempre estou... Como trabalhar com online é assim, né? Trabalhar com digital, você tem 2 telefones. Então, eu fico sempre com 2 telefones. Eu achei que comprar o outro telefone iria me desafogar, mas, na verdade, eu fico trabalhando nos 2. Então, eu tiro ali, por exemplo, eu acordo antes de ir para a empresa, eu me dedico a um tempo aos estudos, 1 hora, 1 hora e meia. Vou para a empresa, faço... Ali eu tô 100% focada, mergulhada nas coisas para os meus colaboradores. E depois que eu retorno, aí à noite, geralmente eu assisto aulas e faço curso, enfim, igual hoje. Eu tô organizando, a gente usa o Trello como uma plataforma de organizando o curso que eu tô fazendo e ao mesmo tempo eu tô anotando. Então, quando eu escuto algo que me chama atenção, eu paro, anoto e continuo o que eu tô fazendo. Então, eu tô fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. Porque eu não consigo ficar focada só no curso, por exemplo, assistindo. Quando é faculdade, aí eu sento porque são termos mais teóricos, coisas que eu preciso prestar mais atenção, que fugir uma palavra ali, eu já perdi o conteúdo. Então, eu tô 100%. Mas em relação a cursos, que eu consumo muito curso online e muito conteúdo gratuito também disponível, então eu sempre faço alguma coisa do trabalho que não me demande criatividade ou muito pensamento, por exemplo, organizar as demandas da semana. Eu consigo fazer isso enquanto eu assisto o curso. Editar fotos, eu consigo fazer isso enquanto eu assisto o curso. Então, eu vou tentando mesclar essas coisas para eu dar conta de tudo, entendeu? Mas não é uma tarefa fácil. E terapia, gente, cuida da cabeça, porque o corpo funciona e a cabeça precisa estar funcionando também. Você tem 2 celulares, você vive na internet. Como saber que você não está mexendo com o serviço, você está na sua hora de lazer, vendo o feed dos seus amigos, por exemplo? Não sei. Enfim, eu tô trabalhando isso porque, como eu atendo muitos clientes e a minha demanda é muito grande, às vezes eu tô no Instagram, por exemplo, eu tô no telefone aqui, eu não consigo olhar para o Instagram como uma plataforma de entretenimento, por exemplo. Ah, que legal, uma dancinha. Não, eu falo, como é que eu consigo? Olha que legal esse meme. Será que eu consigo aplicar para algum cliente? Olha que legal esse TikTok, esse vídeo. Então, eu consumo conteúdo pensando em conteúdo. E eu tenho trabalhado isso para tentar me desligar. Mas, enquanto eu não trabalho, os meus momentos de lazer são estudando. Estudar, para mim, é muito prazeroso. Eu não estudo por obrigação. Claro que tem dias que você não quer nada. Aí você vai sentar e vai fazer, porque
não tem muita escolha, mas a maioria das vezes eu estudo porque eu gosto de estudar, eu criei gosto. Eu fui criada pelos meus avós e eu brinco que eu fui treinada desde sempre. Os meus brinquedos eram quadros, de giz, cadernos, tudo era relacionado a estudo. Então, a maioria dos meus momentos de lazer, quando criança e tudo mais, eram relacionados ao aprender algo, ao estar focada em estudar algo. Então, para mim, isso é muito lúdico, é muito tranquilo. Porque eu sento, eu estudo, eu gosto dessa... Parece meio doido, mas eu gosto dessa sensação de aprender algo novo. Então, se passou um dia eu não aprendi nada novo, eu fico... meu Deus, porque o conhecimento é meu. Uma coisa que eu estou fazendo por mim. Não é um trabalho ou algo desse tipo. Então, são coisas minhas. Quanto mais eu consumo, melhor eu fico e mais eu me sinto bem. Então, para mim, estudar mesmo que eu leia, por exemplo, aqui atrás, vocês estão vendo, tem vários livros. Eu gosto de ler ficção científica também, às vezes tirar a cabeça do universo, mas eu tô sempre focada em estar lendo, consumindo alguma coisa que vai me gerar um benefício. Então, os meus momentos de lazer, em sua maioria, eu tô estudando e comendo. E quase não durmo, porque eu penso que a gente dorme muito. A gente passa muito tempo dormindo por corpo descansar, e aí a gente meio que perde o tempo ali. Mas é um pensamento meio doido, estou trabalhando isso também, porque a gente precisa descansar. Fala um pouco pra gente sobre como é ser estrategista digital. Olha, é desafiador, porque as redes sociais, elas mudam muito, elas estão em constante mudança. Você atualizou seu Instagram, daqui uma semana mudou, e você já precisa se reinventar, você já precisa criar conteúdo para todo mundo quer participar dessa mudança. Então, ser estrategista digital mesmo, porque existe a profissão de social media, né, que o pessoal chama ou social media, uma coisa, enfim. As pessoas, elas acham que só pegar o conteúdo e postar é o que é necessário. Eu vou postar ali e tá ótimo. Mas o estrategista digital não pensa dessa forma. O que eu faço? Estabeleço uma campanha, por exemplo, e dentro dessa campanha eu estabeleço a linha editorial da campanha dentro da linha editorial do cliente. Então, são estratégias minuciosas para atingir os objetivos que geralmente focam em posicionamento de marca, reposicionamento de marca, vendas, maioria, conversão em vendas. Então, todo cliente ele está me contratando porque ele quer mais visibilidade, ele quer vender mais. Então, dentro dessa estratégia, eu preciso pensar de forma estratégica mesmo. Eu preciso ali botar minha cabeça para funcionar e pensar como que eu vou fazer para esse cliente atingir esse objetivo dentro dos recursos que eu tenho hoje. Mais crítica. Eu sempre falo, como eu posso colocar o conteúdo dentro dessa dancinha. Os conteúdos, por exemplo, do meu Instagram da empresa, eu sempre penso, por lá no fundinho, no inconsciente, em como aquilo é uma estratégia para algum objetivo que eu pretendo atingir. Hoje, por exemplo, eu tenho o que as pessoas consideram poucos seguidores, 760 mais ou menos. Eu considero muito, porque se vier 760 pessoas na minha agência para eu atender, eu não dou conta. Então, as estratégias que eu uso são para atingir pessoas que querem comprar o meu produto e o meu serviço. Então, eu faço isso com os meus clientes. Estrategista é você estar sempre pensando ali como aquilo vai se encaixar nas demandas do seu cliente. Até quando é uma foto pessoal, o cliente vai postar, muitas vezes ele até conversa comigo, fala, olha, eu quero postar essa foto, o que eu faço? Eu falo, a gente pode postar dessa forma para você pegar esse gancho, falar disso, falar daquilo. Então, eu sempre penso de forma estratégica. Então, dentro do social media, tem o estrategista digital. Então, eu acho que é intrínseco da profissão, não tem como. Se você é social media e não é estrategista, tem alguma coisa errada aí no seu método de trabalho.
Então, as estratégias são difíceis, mas são necessárias. Então, a gente sempre tem que pensar de forma estratégica. Nas redes, principalmente, né? Como oferecer conteúdo inovador diariamente para esses clientes? É muito difícil, desafiador. Eu consumo. Essa é a parte principal, assim. Consumir conteúdo para gerar conteúdo. E não copiar o conteúdo, entende? Mas esse é um assunto para 50 minutos de conversa. Então, eu busco consumir muito de várias plataformas. Por exemplo, o TikTok está muito em alta. Mas os meus clientes não têm TikTok. O que eu faço? Eu vou lá no TikTok e fico rolando ali as trends, fico rolando os feeds, falo assim, olha, isso aqui tá em alta, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse conteúdo e vou transformá-lo para o meu cliente. Então, eu pego uma técnica, uma forma, junto e faço conteúdo para o meu cliente. E estudando a essência desse cliente. Por exemplo, eu sei que tem clientes meus que não gostam de fazer dancinha, certo? Mas eu sei que tem clientes que adoram. Então, cada cliente, eu penso de que forma isso pode ser utilizado. Então, eu consumo muito conteúdo de blog, LinkedIn, todas as redes sociais que existem. Porque não é porque eu trabalho prioritariamente com Instagram e Facebook que eu não vou consumir e adaptar principalmente os conteúdos de outras redes. Isso é muito importante. Você juntar os conteúdos, juntar ali todas as técnicas e adaptar para o seu cliente. Então, inovar muitas vezes não é inventar uma roda. Eu vou inventar uma coisa inovadora. Porque se você pensa tão grande assim, você não consegue, por exemplo, quando eu vou criar uma campanha, eu fico, nossa, eu preciso da melhor campanha. E não vem nada, porque muitas vezes tudo que você faz, você acha pequeno. Então, juntar as referências e formar um outro formato de conteúdo, outra forma mesmo de conteúdo, você já busca essa inovação. Então, a inovação é um caminho que você junta as suas referências, que você junta a sua experiência, tanto pessoal quanto a experiência do cliente, você junta o que você já tem de bagagem de estudos, de estratégia daquele cliente, o que você sabe que dá certo, o que você sabe que não dá certo. Então, assim, inovar muitas vezes não é inventar algo tão gigante novo, mas é você saber utilizar as ferramentas que você tem de uma forma que fique diferente, que chame atenção para aquele produto do seu cliente. Então, não é difícil. Não é fácil. É desafiador. É difícil, mas é um caminho, um processo que se torna até mais natural conforme você vai praticando mesmo. Não tem muito o que fazer. Então, é ser ali metódico nas coisas que você vai fazer, mas buscar sempre, eu acho que a palavra é referência. Não é nem criatividade, mas referência. Quanto mais referências você tem, mais criativo e mais inovador você se torna. E como que você imagina seu empreendimento daqui a 5 anos? Isso. Como eu vejo? Eu vejo enorme, porque eu não sonho pequeno. Eu nunca fui de ter muitos sonhos, assim. Tipo, se você me perguntar qual é um sonho que você tem. Não tem. Meus sonhos pessoais não são tão ambiciosos, mas profissionais. Eu vejo, assim, a minha agência gigante, um prédio bem grande, com salas separadas para todo mundo, assim, um ambiente para redação, um ambiente para o design, um ambiente para o meu estúdio. Um estúdio enorme, cheio de luzes, câmeras e equipamento, assim, que eu possa oferecer para os meus clientes o melhor serviço possível dentro daquilo que eles podem investir naquele momento. Então, eu quero poder trabalhar com vídeos. Hoje eu não trabalho com vídeos porque eu vejo uma limitação de equipamentos e de experiência mesmo. Então, eu preciso estudar mais para trabalhar com isso. É uma meta ainda desse ano, eu trabalhar com vídeo. E eu falo vídeo mais profissional e tudo, câmera, lapela, isolamento acústico. Não vídeo do celular, eu já trabalho com vídeos que eu falo que são mais amadores, mas eu vejo, assim, aquela empresa bem bonita com móveis industriais e muita gente trabalhando, aquela correria, e eu ficando mais doida do que eu já tô, mas assim, sempre
conseguir ter um foco de gestão, conseguir ter uma pessoa que vai me ajudar com essa gestão. Então, eu vejo assim, a empresa crescendo mesmo. Tanto que ela já está crescendo, mas eu preciso me organizar para que ela cresça de forma saudável. E aí, daqui 5 anos, sei lá, eu estou com uma empresa bem grandona. E aí, passando esse vídeo lá, daqueles vídeos motivacional que eu falei que a minha empresa ia estar grande. Quais as dicas que você pode dar para alguém que queira empreender? Pra que sonhar pouco, né? Sonhar de graça, vou sonhar alto. É isso aí. E expandir também, né? Sair um pouco eu já tenho clientes, eu tenho cliente em São Paulo, eu tenho cliente em Paranatinga, eu tenho cliente em Cuiabá, eu tenho cliente em Água Boa, que é uma cidade aqui próxima. Mas eu quero sair do Mato Grosso mesmo, eu quero ganhar o Brasil ali. Primeiro, vamos aqui no Centro-Oeste, vamos comer nas beiradas, depois a gente vai expandindo. Já tenho um cliente em São Paulo, isso é muito bom, mas São Paulo não funciona muito como garzas de indicação, né? As pessoas precisam de conhecer. Hoje eu não divulgo muito meu trabalho para fora. Eu busco me consolidar aqui na cidade, me consolidar no estado, na região, e depois a gente vai crescendo aos poucos, sabe? Um efeito borboleta. Quais as dicas que você tem assim, para quem está começando na área ou está buscando empreender? Estude muito, porque eu vejo que o estudo faz muita diferença. Fez e faz muita diferença, porque eu ainda continuo estudando. E se planeje. Eu acabei inserida nesse meio, então foi atropelada. Então eu preciso estar trabalhando e planejando ao mesmo tempo. Isso é muito difícil, é muito desafiador, porque você precisa ter aquele momento gestão, momento jornalista, momento publicitário, então você fica meio perdido às vezes. Então, se você puder ter um plano assim, nossa, eu vou começar assim, tá, que você não vai seguir a risca, porque você não manda no rumo das coisas, mas você vai ter uma visão do que você pode fazer, do que você precisa melhorar, do que você precisa se especializar. Eu, por exemplo, busco hoje alguém que me ajude com a gestão, alguém que me ajude com o planejamento financeiro. Quando eu fui abrir a empresa, eu precisei buscar um contador, buscar uma pessoa que me ajudasse com o contrato social, com tudo. Então, assim, são muitas partes burocráticas que tomam muito tempo. Se for só sentar e fazer a parte prática do trabalho mesmo, da foto, do vídeo, da legenda, da arte, nossa, eu tava no céu. Porque isso me dá muito prazer em fazer. Porém, as partes administrativas mesmo sugam muito. Então, se você pudesse planejar antes, estudar sobre isso, o mínimo que seja antes, consuma muito conteúdo, consuma muito da sua área e de outras áreas. O que você tenha sempre um olhar crítico, por mais bobo que pareça aquela coisa, você olha assim, nossa, o que eu posso tirar disso? Um papo de coach, mas é mais ou menos isso. Eu tô vendo um post, eu tô vendo um blog, eu tô vendo uma situação, aplicar isso, experiências, como eu posso aplicar essa experiência dentro do que eu tô vivendo. Principalmente na comunicação, as coisas elas andam muito rápido, a comunicação é muito rápida. O que você acha que tá bom hoje, amanhã já não tá. E o que você acha que está no topo hoje, amanhã também já não está. Então, é tudo muito dinâmico, muito rápido. Então, você treinar esse olhar crítico e aplicar as coisas que você vê, que você consome, no seu negócio, no seu dia a dia, no seu método, eu acho que é um caminho muito bom a se seguir. Então, organização, planejamento, consumo ali de conteúdo e uma organização financeira para sua empresa ter uma saúde financeira, né, para você, porque assim, a nossa cabeça, principalmente quem trabalha com criatividade, ela precisa ter um espaço. Eu brinco que meu HD tá cheio, quando meu HD tá cheio, eu preciso de um espaço. Então, busque se organizar para você ter esses espaços, para você conseguir focar realmente nessa inovação, nessa produção que você precisa, nessa atenção que você precisa dar para o seu cliente.